E aí, família Se Joga, que episódio especial hoje, hein? Hoje a gente recebe aqui no podcast um dos talentos mais empolgantes do vôlei brasileiro. Um cara que nasceu em Maringá, cresceu assistindo os pais jogarem na APCF e que aos 19 anos já tem no currículo uma medalha de ouro no Campeonato Mundial de Clubes em 2024 pelo Sada Cruzeiro, disputado aqui mesmo no Brasil, em Uberlândia. Estou falando do ponteiro Felipe Parra Albuquerque, 21 anos, passagens pela seleção brasileira nas categorias de base sub-20, sub-21 e sub-19, campeão sul-americano sub-21 em 2024 e só começando a carreira. Hoje a gente vai mergulhar na trajetória dele, da infância em Maringá, passando pelas categorias de base, pela lesão que tirou ele de uma convocação, até a conquista do título mais importante do clube no cenário mundial. Se você curte vôlei, se você quer entender como nasce um atleta de vôlei de alto nível, esse episódio foi feito para você. Felipe aqui com a gente. Vamos nessa, Felipe? Vamos. Se apresente aí, por favor. Prazer estar aqui com vocês. Bom, já falou muito de mim, né? Já deu uma apresentação boa, né? Realmente, muito ainda novo, mas já tive algumas experiências boas. E vamos conversar e tem bastante experiência para passar para o pessoal aí de casa. Legal. Felipe, você realmente nasceu aqui em Maringá, cresceu vendo seus pais, o Laerte e a Linda, que está aqui nos assistindo, jogar, acompanhando eles em torneios que a Linda disputa até hoje, inclusive. Então você tem uma base familiar já que te trouxe para o vôlei já, então isso te ajudou muito, com certeza. É isso mesmo? A tua família foi o teu grande pilar para você? Tua mãe acabou de falar ali que você jogava futebol também, mas Sim. o que te pendeu para o vôlei foi a família, foi a altura, foi o talento? Cara, foi um pouco de tudo. Desde cedo, sempre família do esporte. Meu pai e minha mãe realmente se conheceram, né, dentro do vôlei. Então, já era um caminho que naturalmente ia seguir. Mas é igual ela comentou com você antes. Eu jogava futebol antes e eu não gostava de vôlei, assim. Eles iam viajar pra jogar e tal, e eu detestava vôlei. Não gostava de ficar no ginásio, não gostava de assistir. Eu gostava de futebol. Assistia, jogava o dia inteiro, chutava a bola no quintal, treinava e tal. Mas aí, até que um dia, eu tive a oportunidade de começar a treinar no Colégio Dom Bosco, né? Me chamaram pra treinar, eu já era muito grande já. E eu fui treinar despretensiosamente e as coisas foram acontecendo. Fui treinar, gostei, e foi acontecendo. Fui para campeonatos, comecei a jogar pelo colégio, consegui a bolsa no colégio. Então, as coisas aconteceram, naturalmente aconteceram rápido no vôlei, né? Foi isso. Então, quando eles viajavam para disputar algum torneio e você ia junto, eles achavam que você gostava, mas você não gostava. Não, eu sempre deixei claro para eles que eu não gostava. Eles já sabiam antes já. Sempre deixei claro, eu não gostava. De Ia jeito meio nenhum. na marra mesmo. Ia na marra, gostava, ficava brincando, era muito novo, mas não gostava. E você começou a jogar, foi com 12 anos, isso? Foi com 12 anos que comecei a jogar. Aham. E que momento que você olhou e falou assim, poxa, é o vôlei que eu quero seguir? Cara, é igual eu falei, eu jogava futebol já há bastante tempo, mas no vôlei, em pouco tempo, as coisas foram acontecendo muito rápido. Já em 3 meses, 4 meses, já recebi a bolsa, já ia para uns campeonatos, já ia para campeonatos estaduais, ia para os campeonatos escolares e fui realmente gostando mesmo de competir, de estar em alto nível. Então, foi um caminho natural. Realmente foi natural esse caminho. E além da família que a gente citou aqui, que disputava o torneio e você sempre acompanhava, tanto o Paraná como, a gente pode falar até Maringá mesmo, tem muito atleta Uhum. que nasceu em Maringá, cresceu em Sim, Maringá, a sim. gente pode citar vários aí. Isso também ajudou muito no ambiente? Ajudou muito você seguir esse ambiente, você tá dentro do vôlei? Cara, a gente tem um consenso assim que Maringá é uma cidade que respira vôlei, né? Respira o esporte, né, como um todo. É uma cidade, se você for ver, média, né, pequeno porte assim, em relação ao Brasil, mas muitos atletas expoentes daqui, né? E o vôlei realmente aqui é um lugar muito forte. A gente vê com o time profissional da Superliga
feminino, quando teve a época do masculino, sempre lutando no ginásio, sempre apoiando. E nessas competições amadoras também, o pessoal vem muito forte, né? O pessoal gosta bastante. Uhum. E como que foi assim quando você se profissionalizou? Como que foi a reação, a conversa com seus pais? Como que tudo isso aconteceu assim? Cara, eu digo que quando eu me profissionalizei, não foi no momento em que eu cheguei no profissional. Foi no momento em que a gente decidiu que era melhor eu sair de casa mesmo cedo. Eu saí de casa com 13 para 14 anos. Eu fui para São Paulo. Então, naquele momento, eu já estava vivendo a vida de um profissional, né? Que é ficar longe da família, passar uns perrengues, né? Mas aprender a se virar sozinho, a fazer as coisas. Então, esse realmente foi quando eu virei profissional, né? E a sorte que eu tive a minha mãe e meu pai, que eram do esporte, que apoiaram, assim. Se você vê, é louco pensar, se deixar uma criança, né? Eu era uma criança, 13 para 14 anos, ir sozinha, morar sozinha e tal, em outro lugar. Mas se não fosse isso, eu acho que eu não estaria aqui, não teria jogado onde eu joguei, com as Sim, pessoas que eu joguei. sim. Então, isso foi muito importante. E você saiu de Maringá e você foi para a base do São Caetano, é isso? Isso, fui para São Caetano. Aham. E como que era lá? Você morava no alojamento deles? Você morava num lugar particular? Eu morava numa república, né, com os outros Uhum. atletas. Eu era o atleta mais novo e morava com o pessoal mais velho lá. Então, esse momento em que você decidiu sair da sua casa para ir para o Cruzeiro, essa foi uma das conversas mais difíceis que você teve com seus pais? Uma decisão, porque assim, Sim. pô, sair de casa com 13 Aham. anos realmente é uma decisão que para os pais é ruim, mas por Sim. um sonho foi essencial, né? Sim. Eu acho que não teve um momento de conversa, realmente, a gente parar e falar, poxa, você vai mesmo e tal, é isso que você... Acho que as coisas foram fluindo naturalmente. Eles sabiam que eu queria isso, eles sabiam que era o melhor caminho a se seguir. Então, foi tudo tranquilo, assim, essa conversa, né? Legal. Ô Felipe, agora, antes da gente continuar um pouquinho, vamos falar dessas maravilhas que você trouxe aqui, que está em cima da mesa. Uhum. Fala um pouquinho sobre cada medalha dessa, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho, mas começa ali deixa a mais importante por último, vamos de baixo para cima, vai. A gente tem essa aqui, eu acho que é da temporada passada, da Superliga passada, a gente ganhou lá no Ibirapuera contra o time do Campinas. Foi o meu primeiro título da Superliga, né? Ainda era meu primeiro ano de profissional, mas foi, assim, inesquecível pra gente, né? Foi pra coroar a temporada, realmente, a temporada passada a gente ganhou praticamente tudo, a gente só não ganhou uma competição das 6, né? E também tava com meus pais lá na arquibancada, com meus familiares lá também, eles puderam descer, entrar na quadra, comemorar com a gente e tal. Essa foi muito importante, assim, eu lembro com carinho dela. E essa aqui é desse ano, a gente conquistou mês passado, né? Dia 10 de maio. Uhum. Também com a minha família lá, o mesmo roteiro, contra o mesmo time. Um pouco diferente, né? Que esse ano a gente não era os favoritos pra final, né? Contra o Campinas. O Campinas ganhou da gente 2 vezes na temporada e eles eram os favoritos e a gente foi lá e conseguiu ganhar deles na final. E essa é a do Mundial, que a gente ganhou em 2024, lá em Uberlândia. Esse é o roteiro mais inexplicável, assim, né? A gente foi pro Mundial, sim, como os favoritos, mas ali em terceiro, segundo favorito, porque os times da Itália, né, principalmente, que eram os favoritos. E a gente conseguiu superar eles, assim, na final maluca, assim. Foi um campeonato muito maluco. A gente quase foi eliminado da primeira fase para depois reerguer, assim. Foi uma conquista, assim, inexplicável pra gente. Bacana. Ô Felipe, você assim, você saiu de Maringá, foi pro São Caetano, mas do São Caetano você foi pro Cruzeiro ainda nas categorias de base, Sim, certo? aham. Então você se tornou profissional no Cruzeiro. Dentro do Cruzeiro, aham. Eu saí do São Caetano. Eu fiquei um ano lá e já saí no ano seguinte. Fui disputar uma Taça Paraná com um time da minha mãe, que na época era o núcleo do Ricardinho. E lá os treinadores do Cruzeiro me olharam, me viram jogar. E aí me chamaram pra ir lá conhecer o lugar. E eu fui no final do ano e fiquei lá durante 6 anos, né? Foi muito tempo. Então você, em 2020, você saiu
do Sub-17 São Caetano, foi para a base do Cruzeiro. Aham. E aí você foi convocado para a seleção, mas você teve uma lesão que te tirou da seleção. Sim, isso em 2022 a gente teve a convocação para a seleção Sub-19, que disputar o Sul-Americano. E no campeonato antes, era um CBS, né, que a gente fala, que é o campeonato entre os estados. Eu estava representando o estado do Paraná e eu tive uma lesão no abdômen. E eu era muito novo, também era uma categoria acima, eu tava jogando na categoria acima, eu era muito novo e não queria perder aquela oportunidade. Então, acho que igual a conversa que tava tendo antes, aquela coisa de, você já jogou com uma dor e não podia falar? Então, isso foi realmente aconteceu. Eu tava com o abdômen estourado, tava com o abdômen ferrado e eu não falava. Não falei pra ninguém e fui jogando assim mesmo. E no final isso me custou o corte na seleção. Eu fui pra seleção já após o campeonato machucado, eu nem cheguei a treinar lá, eu treinei umas 2 vezes e já fui cortado já. Uhum. Mas aí em 2023 teve um retorno para a seleção aí com o Cadillac, né? Que Aham, aí vocês fizeram uma viagem, foi uma intertemporada pela Europa, né? aham. Alguns amistosos, foi isso? Sim, a gente vai principalmente pra França, né? A gente foi uns 3 anos seguidos. E lá a gente consegue fazer mais amistosos contra os times europeus e também saber como eles jogam, os jogadores de lá. Também é uma experiência muito boa. Legal. E o Cruzeiro, assim, a gente que assiste vôlei, a gente vê que o Cruzeiro é um dos times mais fortes do Brasil e até mundialmente aí, Aham. é um time bem forte. Como que foi para você, assim, pô, saí de Maringá, fui pro São Caetano, de repente tô no Cruzeiro, de repente virei profissional, tô treinando, jogando com os maiores atletas do Brasil, atletas internacionais. Aham. Como que foi isso para você? Como que a ficha caiu? Cara, a gente fala que a ficha ainda não cai, né? Ainda não caiu. Tudo que eu vivi ainda é difícil assimilar. Mas também lá dentro foram acontecendo as coisas naturalmente. Desde a base, aos pouquinhos que você vai chegando no profissional. Às vezes você treina um pouco, aí depois você já começa a ir para alguns jogos, aí você entra realmente no time profissional. Mas lá você tá no meio dos grandes, né? Então, às vezes Uhum. você nem percebe onde você tá, onde você já chegou, o que você representa. Mas quando eu venho pra cá, volto pra minha casa, vou no ginásio ver o jogo da minha mãe, do meu pai, o pessoal vem falar comigo, vem falar que, pô, sempre torci pra você, te peguei no colo e tal. E você vê, poxa, eu tô num lugar legal, tô num lugar grande e aí você se dá conta, né, do que você já fez, onde você já chegou e isso é muito legal. E como que foi pra você? Porque assim, você se machucou em 2022, em 2023 você voltou. Como que foi essa transição pra você voltar ali, você voltar de uma lesão? Às vezes falta até confiança no seu próprio corpo, não sei. Uhum. Como que funciona isso? Como que é isso? Cara, nessa época foi bem chatinho, assim, pra mim, porque eu tive 3 lesões em 3 anos em sequência. No ano anterior, em 2021, eu tive uma lesão nas costas que eu fiquei praticamente 2 meses parado. E aí, no outro ano, nessa vez, foi a lesão do abdômen. E na outra temporada, eu tive uma lesão no ombro. E aí, você fica meio inseguro mesmo. Você fala, poxa, você até escuta as pessoas falarem, ele não aguenta, é de vidro, né? Você escuta essas coisas, isso querendo ou não mexe, né? Ainda mais de novo, sabe? Mas o importante foi que eu consegui dar a volta por cima, né? Eu entender o que eu precisava fazer para não me machucar mais, para me manter saudável, que foi principalmente a academia, assim. Focar mais na academia, focar na alimentação, focar no sono, focar em tudo isso. Isso me ajudou muito nessa questão das lesões. E quando você voltou para a seleção brasileira, que você fez essa viagem para a Europa, o fato de você estar jogando fora do Brasil, disputando com outros times diferentes, o que que isso te ensinou? O que que isso te trouxe o que que você trouxe lá de fora para o Brasil, de bom? Cara, até difícil falar, porque são muitas coisas, né? A experiência em si só é muito boa, tanto no âmbito do esporte, e também cultural, né? Eu nunca tinha viajado pra fora, pra Europa, assim, e foi a primeira vez. E conhecer a cultura, conhecer os lugares, uma nova língua, isso foi muito legal. E assim, no esporte a gente traz muita coisa, a gente vê o nível que, às vezes, eles estão no nível melhor que a gente,
ver o que eles fazem que a gente não consegue fazer aqui, aprende um pouco com eles. E também, às vezes, a gente quebra aquele estigma de, poxa, eles são muito melhores que a gente, tá? A gente joga de igual para igual. Então, essas excursões, né, com a seleção foram muito importantes e tem que continuar fazendo e tem que fazer mais, né? Felipe, e agora a gente, 2026, você tá saindo do Sada Cruzeiro, você tá retornando para São Paulo. Uhum, sim. O que te motivou a isso? Buscar mais sequência de jogo, buscar mais titularidade? Foi esse lado mesmo. Eu fiquei, como eu te falei, né? Fiquei 6 anos no Cruzeiro, os 2 últimos no profissional. E lá a gente acaba não tendo muita oportunidade, né? Até porque é um time muito estrelado, recheado de jogadores ótimos de seleção, então você acaba não tendo sequência de jogo. Claro, o nível de treinamento, o que você aprende lá, você não vai aprender em lugar nenhum. O que eu aprendi nesses anos, não vou aprender em lugar nenhum. Mas chega um momento que você precisa pôr em prática, né? O que você aprendeu, tudo que você foi ensinado, né? E eu acho que foi o momento certo para eu sair e para o Guarulhos, que é um projeto que já faz alguns anos que tem essa cara de colocar os meninos mais novos para jogar, de revelar atletas. Então, eu acho que é um casamento perfeito para as ideias que a gente tem. Bacana. E dá pra sonhar com as Olimpíadas? Ah, Daqui a 2 anos, né? 28. eu acho que para essa, eu acho que ainda não, tá muito em cima, mas para a próxima, quem sabe, né? Eu tô trabalhando para isso, imagino que tendo mais sequência de jogo, aparecendo mais, possa pintar a oportunidade. Legal. E no Mundial Sub-19 em 2023 em San Juan, na Argentina, o Brasil terminou em 9º lugar. Uhum, E um ano depois, Felipe foi campeão aí sul-americano Sub-21 no Peru. uhum. A evolução que você teve, que o time teve entre esses 2 torneios, foi um fio condutor deste bloco, desse crescimento teu? Foi também, a gente, nesse Mundial na Argentina, a gente chegou muito bem, a gente chegou confiante, mas aconteceram algumas coisas dentro da competição que foi minando a nossa confiança, o nosso grupo por si só. E no próximo ano, né, no nosso Sul-Americano, a gente também passou um ano, a gente amadureceu, todos, né, os atletas. E a gente passou por momentos difíceis dentro do campeonato, a gente perde a estreia para a Colômbia por 3-0, assim, um jogo muito estranho, né? A gente joga muito mal, a gente perde, a gente consegue reerguer, chega na final e bate a Colômbia de novo, o mesmo adversário, né? E foi realmente uma virada de chave, né? A gente tava com o Anderson como técnico, o Anderson campeão olímpico, então eu lembro que a gente perdeu o primeiro jogo e ele veio contando as histórias dele, de superação, as histórias do time mágico da era do Bernardinho, 2004. Uhum. E isso ajudou muita gente a incentivar, a criar esse tesão da gente ganhar, de estar batalhando e tudo. E foi muito bom essa competição. Foi para realmente lavar nossa alma, né? De ter feito uma competição muito ruim, né? Uma competição ruim no Mundial. Ter perdido a estreia e ter ganho foi muito bacana. E como que você avalia a sua performance individual nesse torneio que vocês ficaram em 9º lugar em San Juan? Cara, eu acho que foi uma performance parecida com o resto da equipe, assim, momentos bons, uma oscilação, né? Momentos bons, momentos ruins, mas no geral acho que dá pra você tirar coisas mais positivas do que negativas, né? Desse campeonato. E um ano depois, você estava levantando o troféu no Sul-Americano Sub-21 e no Peru. Uhum. O que mudou em você do 9º lugar para o 1º lugar? Eu acho que foi isso que mudou em geral mesmo, o amadurecimento, a vontade de ganhar, uma equipe mais coesa nas ideias entre atletas e CT também, isso ajudou bastante. E é isso, o amadurecimento, isso eu acho que foi o mais importante pra gente. E como que funciona, Felipe, de uma seleção de base, assim, tem muita disputa interna ou tem muito... O espírito de grupo prevalece muito em cima disso? Cara, depende muito de atleta para atleta. Claro que tem as disputas, né? Ninguém ali quer estar na reserva, quer ser cortado, né? Que isso
o ciclo inteiro é essa sina, né? De ou ser cortado, ou ficar, ou e ser titular. Então, a gente batalha mesmo pelo nosso espaço, mas a gente é muito amigo, assim, você acaba construindo uma relação de família, né? Os caras que eu tava junto na seleção e no clube, eu vejo mais do que a minha mãe, do que o meu pai. Eu acabo passando mais tempo com eles do que com a minha família. Então, claro, tem essa disputa, mas a amizade fortalece, assim, a disputa boa, né? A disputa de crescimento. Claro, eu quero estar titular, eu quero estar na frente do meu companheiro, mas quero estar numa disputa limpa, sabe? Uhum. E para você individual, assim, qual o momento mais especial que você tem aí? Vamos falar de Cruzeiro primeiro, depois a gente fala de seleção. Dentro do Cruzeiro, qual foi o momento mais especial que você tem na sua lembrança, na sua memória? Cara, eu acho que essas conquistas mesmo, essa conquista mundial foi, acho que é a mais importante que a gente tem na memória, né? Contra um time muito forte do italiano e a gente ganhando foi muito legal. E da seleção, provavelmente, o sul-americano. Uhum. E dentro do Cruzeiro, Felipe, como que é a sua relação com os atletas, assim? Tem algum atleta em especial que te incentivou mais, que você tem uma relação melhor, principalmente os mais experientes ali, que te orientaram mais, que você tem mais confiança, digamos assim? Cara, eu acho que nós temos os três atletas que eram a nossa referência, que eram os três campeões olímpicos, né? O Lucão, o Wallace e o Douglas. E, assim, eu tive muitos aprendizados com os três, né? Diferentes aprendizados, mas aprendi muito com os três. Acho que às vezes o Douglas eu era um pouco mais próximo, mas dos três, assim, me ensinaram muito sobre a liderança, sobre a constância, sobre não abaixar a cabeça com o erro, sobre o próximo passo. Então, essas foram os principais aprendizados que eu recebi com eles, assim. E o que que você projeta agora no novo clube aí para esse ano? Vai buscar a titularidade desse time? Vai brigar por posições e por título também? Acho que título, acho que vai ser um pouco difícil, né? Porque a gente sabe que o nosso elenco não é o mais experiente, né? É um elenco recheado de jovens, então a gente vai crescer durante a temporada, a gente tem certeza disso. E é isso, buscar meu espaço, buscar titularidade, ou se não for para começar com a titularidade, buscando durante a temporada, ou entrar para fazer diferença, é isso que eu fui buscar lá, mais aparecer mais, né? Então é isso que eu espero para essa temporada. E como que foi para você levantar esse título do Mundial de Clubes em 2019 em casa, dentro do Brasil? Teus pais estavam lá? Não, 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 esse nesse eles não não. estavam, esse eles não estavam. Mas como que foi para você assim? Poxa, levantar um título mundial não é para qualquer um, né? Sim, sim. Foi o que eu falei, né? Foi contra o Trentino, né? Que era, na época, o melhor time do mundo, né? E foi realmente uma superação dentro da competição, né? A gente não foi pra final como favorito, a gente não era favorito, né? E quando o jogo foi rolando, a gente vendo que a gente tava muito bem, eles com cabeça baixa, a gente amassando eles assim, não só na bola, mas na vontade, no espírito, sabe? E a torcida lá também, sem Uberlândia, em Minas foi muito importante pra gente também. A torcida vem junto, a Uhum. gente entra junto no jogo, sabe? E quando acaba é aquela explosão, entra na quadra, é festa e tudo mais. E é uma sensação assim, não tem como falar. Eu espero sentir novamente na minha carreira, mas vai ser inesquecível. E você conseguiu absorver tudo na hora ou a ficha foi cair no outro dia, 2, 3 dias depois? Cara, igual eu falei, ela ainda cai até hoje, né? Até hoje ela tá pra cair ainda, né? Igual eu falei, quando eu venho pra cá, o pessoal fala, pô, te vi, parabéns, foi campeão mundial. Eu falo, poxa, campeão mundial, caraca, como é grande, né, essa frase, né? Poxa, eu sou campeão mundial, fiz parte de um elenco campeão mundial. Ainda a ficha vai caindo ainda e vai cair ainda, né? Ainda é difícil assimilar isso. E qual que foi o momento mais tenso nessa campanha que o Cruzeiro passou ali, que vocês passaram? Teve algum momento
que vocês acharam que estavam perdendo o braço, que não ia dar? Cara, realmente foi na fase de grupos mesmo. A gente ganha o primeiro jogo do Ciudad, da Argentina, e o segundo a gente perde para um time iraniano. E a nossa classificação tava por um fio, assim. A gente ia jogar contra o Trentino, mesmo da final. A gente precisava fazer o resultado, e o time deles era claramente mais qualificado que o nosso, e eles foram com o time reserva. Eles já estavam classificados por um time reserva, a gente ganhou, mas ainda precisava torcer por resultado, né? Eu lembro que a gente ganhou o jogo, a gente, mesmo tendo ganhado, a gente tava assim, poxa, vai ser difícil, a gente não sabe se vai classificar, a gente podia ir para casa no outro dia. A gente viu o jogo, né? Que a gente precisava do resultado, a gente vendo apreensivo e tal. Quando a gente viu que ia dar, aí parece que o espírito voltou, né? O espírito de ganhar, a gente fala, pô, aqui não tem mais quem segura a gente. Deixou a gente chegar, a gente vai ser campeão. Ô, Felipe, e qual que é um ponteiro? Você é ponteiro, né? Uhum. Qual que é o ponteiro de um futebol, do vôlei aí? Não precisa nem ser nacional, vamos lá. Pode ser até um internacional aí, Aham. que você se inspire, que você fala, eu quero ser igual a esse cara, ou melhor do que ele. Eu acho que a gente tem no Brasil, a gente tem as referências obrigatórias, né? A gente fala, é o Giba, o Dante dessa época, né? A gente olha eu não era muito pequeno, não assistia, mas a gente vê os vídeos hoje, a gente olha e a gente fala, caraca, é muito diferente, né? Os caras muito, muito técnicos, muito rápidos. E pensando assim pra fora, eu lembro quando eu comecei a jogar, meu grande ídolo, assim, inspiração era o Leal, que hoje tá voltando pro Cruzeiro, né? Mas na época era a minha inspiração desde o começo. A força dele, como ele atacava a bola, foi minha inspiração de começo. Bacana. E esses títulos que você ganhou aí ao longo da sua carreira, pela seleção e pelo Cruzeiro, isso muda a sua carreira, a sua forma de enxergar a sua carreira daqui para frente? Como que você se vê daqui 2 anos, daqui 3 anos? Cara, eu espero que daqui 2 anos aconteça o caminho natural, né? Que é aparecer mais, jogar mais, ser destaque, às vezes até uma convocação para a seleção, se tudo ocorrer, ou até se abrir as portas para jogar fora do Brasil também, não descarto essa possibilidade. É muito difícil saber, né? Onde eu vou estar, como eu vou estar. Espero que se tudo ocorrendo bem, numa posição de destaque, num lugar de destaque, num time de destaque também. E como que teu pai e tua mãe, eles lidam com tudo isso? Vendo um filho crescer, vendo o filho conquistando aí o Brasil, conquistando o mundo, já foi campeão mundial, né? Aham. Isso, eles têm orgulho? Ah, tem bastante. Aham. É, eles têm orgulho e as pessoas chegam, né? Falam com eles. Poxa, eu vi teu filho na TV, vi que teu filho ganhou, muito feliz e tal. E isso chega neles primeiro, né? Depois pra chegar em mim. Mas sentem muito orgulho. É um sonho, né? Era um sonho deles, né? Sempre gostaram de vôlei desde cedo, que acabou se tornando realidade por mim, né? Então, é uma conquista, pode ser minha, coletiva, mas sempre os responsáveis foram eles, claro. Serve de motivação lá na escolinha? Ah, serve com certeza. Sempre que eu vou lá, as pessoas olham, vêm falar comigo, vêm tirar foto. Então, eu sou realmente uma motivação para eles hoje. Espero que a minha história aqui em Maringá, a minha história com meus pais, ajude a motivar eles a chegar onde eu cheguei, até em lugares mais altos. Mas será que eles falam de você lá para as criancinhas, mostram as medalhas? Ah, fala. Lá no CT tem as fotos da minha camisa também. Eu vou deixar lá as minhas medalhas, né? Eu vou deixar no CT lá. E as pessoas vão lá, perguntam, aí meus pais contam a história então é desse jeito. Isso aí é o orgulho da família, né? Isso é Aham. muito bom. Felipe, vamos montar a seleção brasileira de todos os tempos? Vamos, claro. Eu tava até pensando nisso, né? Eu vejo bastante esses cortes da seleção e eu fico pensando em montar a minha. Sempre que eu vejo um corte, eu penso, pô, faria diferente, faria diferente. E agora é minha vez, né? Pode montar e pode até explicar o porquê de cada atleta. A gente tem tempo. Ah, Pode. eu acho que na mão é o Ricardinho, né? Que
Aqui também, quando eu comecei a jogar vôlei, ele já jogava em Maringá, eu já trabalhei muito limpando a quadra dos jogos dele. Eu já peguei ele um pouco de fim de carreira, né? Mas ele sempre foi espetacular e vendo os vídeos dele mais novo, quando era na época e tal, e pra mim é o O melhor. Ricardinho é de uma geração que marcou pra muita Sim, gente. Até sim, pra mim, que não sou do vôlei, lembro muito bem Exato, dele. essa geração dele que é fenomenal. E o Ricardinho na mão, oposto é o Wallace, que é, pra mim, o melhor oposto da história, assim. Eu tive o prazer de estar junto com ele nesses últimos 2 anos. Mesmo ele já estando mais Tava velho, aqui em Maringá, e inclusive, tava semana aqui em Maringá, passada, inclusive eu passeando. conversei com ele. Mesmo sendo mais velho, né? Eu peguei ele nesse final de carreira, mas não dá pra falar final de carreira porque ele é imparável, assim. Ele, mesmo, acho que ele tá com 38, 37, mas ele não cansa, né? É difícil treinar contra ele, é impossível, assim. E nos tempos, no auge dele, quando foi campeão olímpico, assim, é absurdo. Pra mim, é o maior oposto da história. De central, acho que o Gustavo Endres também, da época do Ricardinho, um dos melhores bloqueadores da história também. E o outro central é o Lucão também, que tava comigo, que é uma das minhas inspirações também. E a mesma coisa, o Lucão, hoje com 41, segunda vez seguida sendo o melhor jogador da Superliga, então ele é outro incansável, né? Pô, eu espero chegar aos 41 jogando metade do que ele tá jogando, tendo metade do vigor físico que ele tem. É um cara sensacional também. E na ponta, acho que eu já citei, o Giba e o Dante pra mim. O Giba e o Dante também dessa época dessa geração. E igual, vendo os vídeos dele, contando, vendo as histórias, né? Histórias que meus pais contam, né? Não tem como não colocar eles nessa seleção. E o líbero é o Serginho Escadinha, não tem discussão. É o melhor da história também. E o técnico é o Bernardinho, também sem discussões. Bernardinho sem discussão, né? Aham. E o feminino? Consegue montar uma Putz, seleção feminina? aí você me Essa você não pegou, cara. esperava. Caraca. O feminino me pegou. Essa você não tinha cola. Cara, vamos lá então. A minha mãe, a Dani, A Laís? a Laís. Cara, eu acho que Ele não colocou o João Paulo no masculino. nem meu pai. Ele vai ficar bravo. Cara, no feminino na mão, levantador, acho que é a Fofão. Também, né? Jogou 5, 6 Olimpíadas também, não sei, histórica, né? De oposta, acho que eu vou pedir ajuda dos universitários aí, da minha mãe. Quem que eu coloco de oposta? A Sheila, poxa, eu esqueci da Sheila. Bicampeã olímpica, esquecido total dela. A Sheila, óbvio. Na ponta, Jaqueline e a Fernanda Garay também. A Jaqueline não tem discussão, o fundo de quadra dela. Jaqueline do Cruzeiro, não é? Não, a Jaqueline não. Jaqueline já parou. Ela já estava no Pinheiros nessa essa última Superliga B. Também já tá um pouco mais velha, mas foi bicampeã olímpica, né? A Fernanda Garay na ponta. A central é a Thaísa. Também a Thaísa. E a Fabizona, né? 2 bicampeões olímpicas. E a líbero é a Fabi também. E o técnico também, eu ia colocar o Bernardinho, mas é o José Roberto, né? Do feminino, que é tricampeão olímpico também, que só ele, né? A gente tem 2 exemplos de técnicos aí no vôlei. Muito diferente do futebol, né? Futebol passa técnico, cada ano tá um técnico diferente. No vôlei, Sim. Bernardinho e Guimarães aí. Sim, os dois estão há mais de 30 anos aí nas seleções, nos clubes, ganhando tudo, sendo os maiores referências de técnicos, assim, de qualquer esporte, né? Todos os esportes, a gente vai pensar em um técnico de qualquer esporte, você pensa no Bernardinho como referência, você pensa no José Roberto também como referência, então eles são responsáveis pelo crescimento do vôlei também no Brasil, né? Sim. Eles como líderes. Não, com certeza, são exemplos aí, eles que construíram muito pelo vôlei, claro, né, os dois. Sim. Felipe, o que você diria hoje para quem tá começando o vôlei, lá para os alunos lá da escolinha? Mande uma mensagem para os alunos e depois você vai mandar uma também para o pessoal da liga aí. Pros alunos eu acho que treinar bastante, né? Sempre, todo dia, chegar, dar o seu melhor. Igual eu sempre fiz, sempre frisei isso. Todo mundo que joga comigo sabe que eu sempre dei o meu melhor, nunca deixei de
de dar o meu 100% em quadra. Ter paciência também, que as coisas não acontecem como você quer. Nunca, não acontecem, nunca vão acontecer como você quer. Tem que ter paciência, tem que saber que o seu caminho vão ter tropeços, vão ter coisas que você não quer, mas que vão acontecer. E é isso, ter paciência, treinar bastante e ter essa constância, né? Que você vai chegar com certeza. E para os atletas da liga, amanhã eu vou assistir o jogo da PCF, né? Da PCF eu vou lá assistir o jogo. Amanhã eu vou estar lá vendo. Mas faz anos também que eu já vejo a Liga Amadora, já desde mais novo, né? Agora dá pra você assistir lá de São Paulo. Agora eu lá, assisto ó. lá, minha mãe já mandou vários links aqui do Se Joga, eu já tá assistindo, já comentar, dar uma cornetada no pessoal, que eu gosto também. Principalmente no meu pai, que ele adora. E a Liga é muito importante. Foi um dos meus primeiros contatos com o vôlei, assim, com o ginásio, foi a Liga Amadora de Maringá, e é a maior liga amadora do Brasil, né? Se não estou enganado, E também é muito importante para o pessoal que começa, de ver os pais jogando, os pais, os amigos jogando essa liga e se inspirar para chegar onde eu cheguei, ou chegar onde eles chegaram também. O importante é gostar de jogar, é amar o esporte, é isso que é importante. Bacana. Felipe, agora vamos fazer aquele joguinho rápido. Aham, Pergunta tic-tac. sim. Meu maior medo é? Putz, o maior medo acho que decepcionar minha família. Acho que pode ser o meu maior medo. O sonho? Sonho é jogar na seleção principal. Um arrependimento? Não tenho arrependimentos. Um defeito? Defeito? Ansiedade, sou muito ansioso. Esse é um defeito. Um desejo? Um desejo? Ser uma temporada. Meu desejo é que a temporada seja boa pra mim, assim, e pro time. Um prazer? Um prazer. Jogar videogame. Gosto bastante de jogar videogame. Chegar em casa, pós-treino, Relaxar. deitar e jogar videogame. Isso eu gosto bastante. Tenho muita vontade de? Hoje, no momento, tá com a minha namorada. Ela vai estar vendo e ela vai me cobrar. Eu tô pra falar isso. Mas já estamos à distância e um desejo, uma vontade, né? Uma ousadia é? Se arriscar, ser ousado, sair de casa, ir atrás do seu sonho é uma ousadia. Família? É tudo. Não tem mais nada, é tudo. Religião? Acho que é a minha base pra tudo também. Fracasso? O fracasso é um aprendizado. Não dá para você tirar coisas boas até dos fracassos. Sucesso? O sucesso é estar feliz, independente se o sucesso for financeiro, for esportivo, mas estar feliz eu acho que é o maior sucesso. Um ídolo? O ídolo, meus pais, são meus maiores ídolos. Futuro? Futuro é trabalhar para construir um futuro. Eu acho que essas palavras assim, trabalhar e construir, e sonhar. Uma lembrança de infância? Jogar bola no quintal, gostava bastante. Meus pais jogavam vôlei e eu queria só jogar bola no quintal, gostava muito. Uma pessoa inesquecível? Eu acho que eu posso colocar minha família inteira, mas principalmente meu irmão. Faz tempo que eu não vejo ele também, ele não tá aqui em casa. Pode ser uma pessoa inesquecível. Algo que te motiva? Me motiva acho que realmente esse sonho de estar na seleção, de fazer uma carreira sólida, acho que isso me motiva todo dia. E que te irrita? O que me irrita, atraso, descompromisso, isso me irrita de uma maneira surreal. O que te faz feliz? Faz feliz? As pessoas ao meu redor, minha namorada, minha família, meus companheiros, me faz feliz. Uma fraqueza? Fraqueza, se ansiedade ou um pouco de segurança também, isso é uma fraqueza minha. Uma qualidade? Qualidade, sou um pouco perfeccionista, gosto de fazer as coisas assim. Uma mania? A mania é não parar quieto. Não sei se deu pra ver, eu toda hora aqui com a cadeira na mão, assim, eu não consigo parar quieto. Uma decisão difícil? Decisão difícil, saber a hora de mudar o rumo. Acho uma decisão difícil. E uma virada de chave na sua vida? Uma virada de chave, putz, essa me pegou agora.
Essa eu tinha até pensado em como responder, mas não tem como, né? Na hora diferente. Uma... Putz, essa eu vou ficar te devendo. Quando você decidiu sair de casa, Pode talvez? ser, pode ser. Essa pode ser. Pode ser essa. Uma palavra que define sua vida hoje. Construção. O vôlei pra mim é? Paixão. Boa. Felipe, como que é a sua rotina de treino num dia a dia? O que a maioria das pessoas não imagina que um atleta de alto nível faz no dia a dia, né? Aham. Muita gente às vezes acha que ir lá brincar de bola. Treino é É, muito mais que isso, né? muito mais, assim. A gente começa... Em quase todos os times vai ser sempre essa mesma rotina. De manhã a gente tem, normalmente, academia e o treino específico, né? Os ponteiros, os passadores fazem Uhum. passe, os levantadores levantamento. Então, de manhã a gente fala que é um pouco mais fácil, mas não tem nada de fácil, né? E à tarde a gente treina em 2 períodos normalmente, né? E à tarde é treino tático, né? Realmente é todo mundo ali, a gente treina o que a gente vai fazer no jogo, situações específicas de jogo. E isso varia também, né? Às vezes você tem um jogo no outro dia, você treina uma a menos. Se você tá em viagem, você também treina diferente. Então, mas normalmente é isso, 2 treinos no dia, um treino no dia, e é essa nossa rotina. E você tem um ritual que você costuma fazer antes da partida? Escutar uma música, relaxar? Cara, eu acho que é isso, é escutar música e eu também gosto de conversar bastante com os meus colegas, companheiros de equipe, a gente brinca bastante, zoa bastante, isso ajuda até a relaxar um pouco a tensão, a gente tá, pô, um jogo importante, a gente tá tenso, assim, a gente vai conversando, vai rindo, isso ajuda a entrar mais leve no jogo. E depois que você saiu de Maringá e foi pro São Caetano, teve algum momento em que você achou que não dava? Cara, teve alguns momentos que, principalmente em São Caetano, que estavam difíceis, né? Era a primeira vez saindo de casa, longe dos pais. Teve momentos que acho que não pensar em desistir, mas que você, porra, poxa, vê que tá difícil, que pô, será que vale a pena? Será que eu vou chegar onde eu quero chegar? Mas graças a Deus eu superei esses momentos e hoje não tem mais nada disso na minha cabeça. E na sua visão, um ponteiro, vamos lá, um ponteiro moderno hoje, o que define mais um bom ponteiro? É mais a técnica, mais a física, é mais a cabeça? Cara, hoje em dia a gente tem vôlei de alto nível, né? O vôlei internacional. Os ponteiros hoje muito técnicos, né? Especialmente na reconstrução de jogo. Nós temos os ponteiros muito fortes de 2,10 m, 2,15 m que saltam, são fortes e atacam. E nós temos alguns ponteiros mais baixos que constroem o jogo, batem no bloqueio para voltar, largam bastante. Isso hoje em dia eu acho que é o principal. Até esses caras mais fortes, mais altos, têm que fazer isso hoje em dia para estar jogando. E a gente até na seleção, a gente tenta recriar isso, né? A gente tem treinos específicos para isso. Até porque a França, que foi 2 vezes seguidas campeões olímpicos, né? No masculino, o jogo deles é baseado nisso, no rejogo, na paciência. Então, isso hoje em dia um ponteiro tem que ter essas cartas na manga para jogar. Uhum. E qual que é o fundamento que o Felipe tem trabalhado mais nele? Qual que é o fundamento que o Felipe tem trabalhado para melhorar? Cara, com certeza é o passe. Vou dizer que é o meu ponto mais fraco, é o ponto menos forte, né? Pra ser um pouco melhor. Mas é isso que eu sempre tento trabalhar. É o que eu fico mais focado, né? Em fazer. Às vezes fazer a mais, treinar mais. Às vezes, até nas férias, eu pego e peço para alguns treinadores: poxa, deixa eu treinar um pouquinho, deixa eu fazer alguma coisa aí de passe. Isso sempre. Isso eu sempre faço para tentar melhorar meu passe. O passe seria o que mais te desafia hoje. O que mais me desafia, com certeza. E fora do vôlei, tem algum atleta que você admira, seja pela mentalidade, pelo caráter ou pela trajetória, enfim? Cara, eu tenho alguns ídolos, né, de outros esportes. De futebol, né, eu cresci na época que o Neymar tava estourando no auge, então desde pequeno sempre foi o meu ídolo, né? E quando eu fui ficando mais velho, conhecendo outros esportes, eu gosto muito do basquete e eu acho que o LeBron James hoje é o meu ídolo, assim, de esporte, uma referência máxima, até
pela longevidade dele, hoje ele tá também com 42, 43 anos, eu não sei, jogando o que ele tá jogando. E a mentalidade dele, a liderança dele é algo que me motiva e eu tento ser um pouco do que ele é. É difícil, mas a gente tenta se espelhar no que ele faz. Já que você tocou no assunto futebol, dá pra acreditar na seleção brasileira? Dá pra acreditar na Copa do Mundo? Cara, dá, assim, eu acho que a gente chega, não como favoritos, né? Mas eu acho que isso faz bem até. Porque nas outras Copas a gente tava melhor assim. E nas Copas anteriores que a gente ganhou, tanto 94 quanto 2002, a gente não éramos os favoritos, né? E chegamos e surpreendemos. A Copa são 8 jogos, então o melhor time que jogar em um mês e meio vai ser campeão. Eu vou estar torcendo e acredito sim que vai dar. E agora de férias, o que que você faz pra desligar a sua cabeça? Porque assim, você não vai se desligar do Sim, vôlei, sim, lógico, sim. até porque tua família tá aí, né? Claro, aham. Então tem uma escola dentro de casa. Sim. Mas o que que você faz pra se desligar um pouco, relaxar, virar Cara, a chavinha ali? eu acho que passa principalmente pela família mesmo. Eu fico longe, né, o ano inteiro e agora nas férias é o momento que eu tenho para estar com eles e isso meio que me desliga, mesmo sendo voo, isso me desliga. Meus pais, vou visitar meus outros parentes, meus tios, tenho uma família em Sarandi, eles me motivam bastante e ajuda a dar aquela relaxada aqui nas férias, acho que é principalmente a família. Legal, Felipe, você é um cara muito novo ainda, tá aí com 21 anos, tem toda a vida pela frente, mas Aham. você já pensa na vida pós esporte? Já tem algum projeto? Já tá cultivando alguma coisa fora de quadra? Cara, eu acho que o projeto, eu acho que passa muito também pelo vôlei, né? Hoje eu não penso em talvez ser treinador no futuro, mas eu acho que isso pode mudar mais pra frente. Mas eu acho que tocar talvez o projeto da Authentic, né? Eu acho que é um desafio, né? Que eu já penso que quando eu aposentar, quando eu já estiver perto do fim de carreira, que pode ser o meu caminho. Virar, fazer os pais se aposentar e falar, agora deixa comigo, pai, deixa Ah, que eu poxa, vou. é o que eles mais querem. Cara, que conversa, hein? Chegamos aí ao fim de mais um episódio do Se Joga em Ação. É o coração cheio aí de história, cheio de alegria. Hum, Felipe, cara, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, por Pô, ter vindo aí. muito legal, o prazer é meu de estar aqui. Muito massa. Se quiser aí aproveitar e deixar uma mensagem para a família, para namorada, aproveita o momento agora aí. Chega pra namorada, principalmente, que ela tá me cobrando. Quando eu falei que ia vir, ela vai falar de mim, né? Vai falar que você quer casar, que você quer ter família, não sei o quê. Agora é o momento. Falar que eu tô com saudade dela. Mesmo fazendo uma semana que a gente não se vê, mas eu tô com saudade dela. Mandar um beijo pra minha família também. Minha mãe que tá aqui, meu pai que não veio, meu irmão. E é isso. Legal, pessoal. Pra gente é sempre inspirador ouvir, né, a história, a trajetória de um atleta que construiu tudo isso com dedicação, superação, né? A gente falou de lesão e com certeza muito amor pelo esporte, muito amor Sim, pelo vôlei. Então, isso aí. Felipe, mais uma vez, obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio Se Joga em Ação. Se você curtiu, deixa seu like aí, compartilhe com aquele amigo que também ama vôlei. E não esquece de seguir aí o Felipe aí no Instagram e, lógico, também o Se Joga aí no Instagram e também no YouTube, tá? Aproveita para baixar o nosso app do Se Joga também aí, compartilhe com os amigos. E também agradecer aos nossos patrocinadores aí que fazem todo esse projeto se tornar realidade. Ao Se Joga, a Galeria dos Uniformes, Maquiagens Amora, Maringá Consultoria e EFD Contábeis. E até o próximo e mais uma vez, obrigado, Felipe. Obrigado, valeu.